tava trocando uma ideia com a galera aqui que a gente tem um assunto pior do que a gente possa imaginar no sentido de quererem jogar a coisa para debaixo do tapete e trazer aí coisas que são menos significativas para a gente debater e aquilo que é para ser dito é colocado em segundo plano. Se você concorda com isso, tá? Não esquece de deixar o seu like no final aí do vídeo ou agora, já ajuda o vídeo, já ajuda a estreia. Inscreva-se no canal, ativa o sininho. Vai ter um pouquinho aqui de um debate ainda dentro do ponto de vista até clubista, né? Porque é o que está acontecendo. Mas a gente vai para o assunto principal. Esse texto aqui do Correio Brasiliense coloca: Santos aguarda convocações para definir planejamento na próxima data FIFA. Eu ouvi de São Paulino, teve o canal lá do JF falando que a gente já se projetou a uma final, né? O Santos do Neymar também tá fazendo isso aos pouquinhos, se a gente começar a analisar, viu? O Neymar falou a respeito, tá? De uma questão de que os outros têm que ter medo de enfrentar o Santos, falou até time campeão. O Neymar citou isso, não fui eu. E aí, essa publicação me gerou um gatilho para ir a fundo na situação. Eu não lembro que página que postou dos jogadores do Palmeiras convocáveis, mas a gente sabe que tem alguns, né? Um abraço pro Jonathan. Aí, tamo junto, obrigado pela inscrição. E nós temos zagueiros, nós temos os uruguaios. Tudo bem que o Piquerez volta de lesão, acho que ele não tá muito no radar. Nós temos o Estevão. Então, assim, a gente tem preocupação para essa data FIFA que nada mais, nada menos que no dia 20 e 25 temos Brasil e Colômbia e Argentina e Brasil. E aí se fala um monte de coisa sobre a Federação Paulista de Futebol, mas a data FIFA eles conseguem prever. E vocês não acham minimamente curioso as finais do Campeonato Paulista coincidir com a data FIFA? O ADM coloca aí o Samuca, o Sakuna, na verdade. Não, Sukuna, mano. Emiliano, Piquerez, Gomes, o Everton, Estevão e Rios. E aí, lógico, tem os jogadores do Corinthians, que eu acho que tem menos selecionáveis do que o Palmeiras. Tem os jogadores do São Paulo, tem os jogadores do Santos. Mas veja bem, no São Paulo não tem tantos selecionáveis assim, principalmente o seu trio de ataque, né? Seu trio de ataque ele não é tão selecionável assim, né? Já foi o período do Oscar, já foi o período do Caleri, já foi o período também do Lucas, né? Então, cara, aqui por que não estão falando disso? Porque não interessa resolver problemas. A mídia não se importa com isso. Ela se importa com polêmica vazia. Isso aqui é um grande problema porque se a gente analisar o Brasil, tá classificado já? O Brasil tá em quinto, velho, com 18 pontos. A Argentina em primeiro. A gente sabe da rivalidade que tem. Faz tempo que eu não vejo uma Colômbia tão bem. Então nós temos aqui que enfrentar a Colômbia aqui e vencer. E depois a gente tem que ir à Argentina vencer. Então, assim, é uma data FIFA para a seleção brasileira de muita definição. De muita definição, cara. Então por que não estão falando nisso? Por que não querem falar sobre isso? Por que não cobra a Federação Paulista? Como pode? Eu pergunto pra vocês, é mais assim grave, é mais sério debater o jogo na segunda-feira, igual o Sgarbi lá do Jogo Aberto tweetou lá, ou falar da data FIFA? Tem pauta lá no Jogo Aberto sobre isso pra gente debater? Ou tem que ser sempre os aleatórios aqui da internet a ficar tocando no assunto? Cadê os programas de televisão? Não vão estar indignados numa final de Campeonato Paulista onde tem os quatro grandes, semifinais e final, coincidindo com a data FIFA? Parabéns. Porque se a gente colocar aqui, ó, semifinal do Paulistão, tá? A gente vai ter o Corinthians e o Santos já agora confirmados, né? Às 6h30 na Neoquímica, no domingo. E o Palmeiras, para tristeza de muitos, no dia 10/3, no Allianz Parque, segunda-feira. Eu queria que os times estivessem com pressa para definir uma final antes, né, cara? Porque não pode definir essa final no dia 13, então? Porque se a gente pegar a data da final, não sei se já tem a data certinha. Final do Paulistão aqui, ó. Será em data inusitada. Vamos lá ver a data inusitada da final. Vamos ver juntos aqui, ó. Final do Paulistão será em data inusitada. Veja a tabela. Então vamos ver essa data inusitada aqui. Vamos ver se já tem aqui na CNN. Cadê? Deixa eu subir aqui.
Vamos ver se a gente vê junto aqui. Ó, o primeiro clássico do Paulistão, Santos e Palmeiras, tá 22 de janeiro. Aqui, o torneio estadual tem início dia 15 de janeiro e termina 23 de fevereiro. Não é combinado. Não é combinado isso. Ninguém fica indignado, cara, na televisão. Ninguém finge que não tá vendo isso, cara. A publicação da CNN prevê a final pro dia 23 de fevereiro. E a publicação aqui do texto é do dia 2/12, né? Oh, é, 2/12, mano. É pior do que eu imaginava. Quando você começa a fazer um trabalho minimamente, entre aspas, investigativo da parada, você começa a enxergar que é tudo planejado, cara. Aonde eu quero chegar, você não entendeu o conteúdo? Nossa, dá vontade de nem publicar o vídeo no YouTube. Eu já imagino que você não entendeu. Você não entendeu? Aonde eu quero chegar? Você não consegue compreender que é depreciativo para uma final você ter um time sendo garfado pela CBF? Você não consegue compreender isso? É sério? Tem que explicar? Se a gente tem um texto da CNN do dia 2/12 de 2024 prevendo uma final inusitada, não dava pra ter colocado essa final? Eu te pergunto, não dá pra colocar essa final pra quinta-feira e domingo? Não dá. Aí só que o que acontece? Você tem data de Libertadores também, né? Pré-Libertadores. Entenderam? E vocês entenderam qual que é o campeonato que a gente tá conversando? Como tem muita cortina de fumaça que os caras colocam e tem uma coisa principal que eles fingem que não existe. Claro que deve ter programa esportivo que debateu isso aqui. Eu não coloco todo mundo, tá? Dentro de uma lata de lixo e acho que todo mundo tá no mesmo ponto. Mas isso aqui tinha que ser o ponto principal, né? Mas não é, né? André Hernan fez uma publicação aí pra gente trocar o assunto. E aí eu deixo pra vocês comentarem aí o que vocês acham, tá bom? O André Hernan colocou aqui, ó. Na opinião dele, tudo isso poderia ter sido evitado. A gente tem esse vídeo categórico aqui, né? A lá, mano, Juvenal Juvencio. A lá, sei lá, cara. Cartolas Eurico Miranda. Dá pra comparar também com Mustafa Contursi, aqui do presidente do São Paulo, né? Que eu vou mostrar mais uma coisa pra vocês que vocês vão... O palmeirense vai rir, o São Paulino não vai gostar muito, tá? O André Hernan colocou que, na opinião dele, tudo isso poderia ter sido evitado se tivesse ganho os jogos em Brasília. Aqui sim, acertou. Teria que ter ganho os dois para fazer a melhor campanha. Mas também não ter facilitado para Ponte Preta. Porque qual era o interesse do São Paulo em ganhar aquele jogo? Nenhum. Mas depois, lá na frente, não pensa que quando você tem a melhor campanha e você tem o mando, você tem parte do controle da situação, bicho. Não vem falar que não tem, porque tem. Quando você manda o jogo, você tem maior poder de barganha com a federação, com a televisão. Você consegue como clube, por conta da lei do mandante também, que eu não quero misturar porque não conversa, mas só de ter a melhor campanha você é mais ouvido, você é mais respeitado. E aí o André fala aqui, ó, e também não podemos esquecer do calendário apertado de 2 em 2 dias por a opção da pré-temporada que... Lembra, abre aspas, do Lucas, eu não esqueço. Eu prefiro estar jogando Paulista. O Lucas do São Paulo falou isso. Eu não preciso resgatar aqui a declaração. Abre aspas. Sim, se eu pudesse escolher, eu prefiro jogar o Paulista. E aí? Não foi um problema que o São Paulo criou para si mesmo? Ah, foi. Ah, foi. E aí eu vou além, porque eu gosto, né, de mostrar conteúdo aqui. Em 2022... Porque é engraçado, eu mostro conteúdo e ninguém consegue refutar. Eu vou nos comentários depois, eu fico esperando. Eu gostaria que nesse vídeo aqui eu fosse refutado, pra eu aprender um pouco, mas não dá, né? Porque a gente tá trazendo fatos aqui, aí fica difícil. Em 2022, eu vou contar um negócio pro São Paulino. O Palmeiras terá 3 clássicos seguidos pela primeira vez, desde 2001. Sabe o que aconteceu? Ganhamos os 3 e fizemos a melhor campanha da competição. Tá? Então você tem aqui a tabela do Palmeiras, D22, melhor campanha. E voltando no ano de 2021,
O Palmeiras teve 3 clássicos seguidos, que eu lembro até do conteúdo, eu falei, cara, como pode o Palmeiras permitir ter 3 jogos seguidos? O Palmeiras ganhou os 3 e, se a minha memória não estiver ruim, pelo placar mínimo. A gente ganhou os 3 de 1-0, se eu não me engano. Me corrija nos comentários se eu estiver errado, mas eu acho que foi 1-0, 1-0 e 1-0. O Palmeiras ganhou os 3. Que time tem 3 clássicos seguidos e ganha os 3? É difícil, hein? E a questão de campanha aqui que eu trouxe do ano de 2022, o São Paulo fez uma campanha muito boa, que é a tabela do Paulista. O Palmeiras fez a melhor campanha. Então, ontem eu mostrei isso para vocês em torno de Campeonato Brasileiro, mas para o São Paulo voltar a ter o poder de bastidor que um dia teve, ele precisa ter o poder futebolístico também nas mãos, né? Porque se ele não tiver o poder futebolístico, fica difícil ele ter o poder de bastidor, não é verdade? Voltando lá no vídeo do presidente do São Paulo também, pra gente fechar aí, que muita gente falou ontem, né? Em 2022, que é aquela tabela que eu mostrei agora, não era dia de futebol, só o domingo servia. Rapaziada, estão mentindo na cara larga pra vocês. Já teve um monte de clássico de segunda-feira, pessoal, em Campeonato Brasileiro. Então o que é isso que eles estão tentando... É sempre assim, quando eles estão tentando confundir você, tem alguma coisa passando, né? Batido. É esse exercício de reflexão que eu tô trazendo pra esse vídeo. Já teve um monte de clássico de segunda-feira no Campeonato Brasileiro, gente. E eu nunca vi tamanha... Por que não se indignar no Campeonato Brasileiro? Ah, porque só serve pra jogo decisivo eliminatório. Não serve pra clássicos do Campeonato Brasileiro. Não foi uma vez só que teve jogo de segunda-feira? Não foi apenas uma vez. E jogos importantes também. Se a gente falar também de clássicos nacionais, tivemos também. Então esse negócio de debater o jogo da segunda-feira, que o tal do Sgarbi postou... Velho, vocês trabalham na televisão, vocês têm essas estatísticas muito fácil, no estalar de dedos. Não sei por que estão estranhando tanto o jogo na segunda-feira. Sendo que jogos no Campeonato Brasileiro acontecem de segunda-feira. Mas vamos relembrar o presidente do São Paulo aqui, a lá Juvenal Juvencio. No bom, falta o charuto só. Olha esse campeonato que vem dando um show de eficiência, de público, de... Dando um show, jogando a final, né? Pra essa data, né? Aqui era o São Paulo, amigo. Amigo, por quê? Palmeiras campeão 22, 23, 24. São Paulo tinha acabado de ganhar o título paulista. Aí aqui ele tava todo amiguinho da Federação Paulista. Um ano depois. Acho que confiante no bicampeonato que não veio, né? Mas um ano depois ele tava todo amigo. Ele tava todo amigo, cara. Todo amiguinho. Né? Agora a Federação Paulista não manda representantes. Mas aqui tudo funcionava bem com a FPF. Tudo era perfeito. Afinal, quem teve 3 clássicos seguidos foi o Palmeiras, né? Não foi o São Paulo, né? Não é verdade? Então, aí por quê, né? Por que achar problema onde não tem, não é mesmo? Receita, rentabilidade, não vai poder mudar essa data do dia nobre, que é domingo, porque não tem razão. Eu não conheço uma razão para jogar sábado. Jogamos hoje, o adversário jogou ontem. Vamos jogar quarta-feira, depois vamos jogar sábado. Nós não vamos aceitar. O São Paulo precisa cumprir e o futebol tem que se acostumar a cumprir o que está escrito. Porque esse campeonato. E aí? Qual a opinião de vocês? É maravilhoso, né? O tempo passa e as coisas ficam... Eu fiz uma anotação aqui, ó, pra eu não esquecer. São Paulo criou pra si mesmo o problema, na minha opinião, tá? Então, desde dos amistosos ali, ou campeonato nos Estados Unidos, os próprios jogadores do São Paulo se posicionaram contra. Vieram jogar o Campeonato Paulista com um problema na pré-temporada. Perderam jogos. Perdeu o jogo pra Ponte Preta em casa, né? A fim do que será, né? A fim do quê? Qual era a motivação do São Paulo não ganhar da Ponte em casa? Se apequenou ou tinha um intuito com isso? Tinha um objetivo num jogo que saiu na frente? Não é verdade? Então assim, né, cara? A gente mostra que incomoda um pouco algumas pessoas. Por isso que eu peço aqui pra vocês o like pra ajudar o canal, né? Isso ajuda o nosso trabalho aqui. Mas a quem interessa, né? A quem interessava perder da Ponte, né, cara? A quem interessava, né? Cara, o Miller concordou com o conteúdo de ontem, tá? Porque assim, ele falou há 21 horas basicamente o que foi tratado na nossa transmissão. E eu vi hoje essa publicação porque me enviaram. Atenção, São Paulo. Se entrar em campo contra o Palmeiras com 3 zagueiros, o tricolor pode ter dificuldades, na opinião do Miller. O Verdão sabe explorar bem os espaços, ainda mais jogando no Allianz Parque, com um gramado sintético onde a bola corre mais rápido. Se o São Paulo der campo
pode sofrer com intensidade e a velocidade do time do Abel. É um jogo grande, uma semifinal e cada detalhe faz a diferença. O tricolor precisa estar ligado, marcar forte e não recuar demais, senão a pressão pode ser fatal. O que vocês acham? Ele pergunta aqui. O São Paulo deve mudar a estratégia ou manter a linha de 3? E lá na publicação do Hernan, que eu esqueci de destacar, teve um São Paulino que, alguns na verdade, e ainda bem que conseguem tirar o clubismo e entender que o São Paulo também, quando precisou fazer a vez dele, não conseguiu. Então, tá lá na publicação do Hernan, eu esqueci de mostrar. Mas veja aí o que o Miller falou, os créditos aí pro perfil do Miller aí, tá? O Paulo jogou ontem com 3 zagueiros, hein, jogador? O que você acha pro jogo da semifinal, entrar com 3 zagueiros contra o Palmeiras? Olha, o treinador do São Paulo já demonstrou no jogo lá no Allianz Parque que ele é medroso, é tranqueiro. Ele vai continuar com os 3 zagueiros contra o Palmeiras agora, nessa semifinal. O Palmeiras vai entrar com 3 atacantes, o mesmo esquema de sempre, do Abel. Eu acredito que se ele entrar com 3 zagueiros, e praticamente 3 volantes, porque os caras jogam mais recuado do que à frente, não vai conseguir segurar o Palmeiras. No campo sintético, o Palmeiras acelera muito seu jogo pelas laterais, é difícil segurar. 3 zagueiros, para mim, é suicídio. Entra normal, no tradicional 4-4-2. É muito melhor você preencher o meio campo do que preencher lá atrás. E aí, rapaziada? Foi praticamente o que a gente falou, né? A diferença é que eu falei muito a respeito da marcação sem bola, né? Então eu não foquei tanto assim que, vou ocupar lá atrás um espaço. Não foquei nisso especificamente. Foquei mais na questão de como o Palmeiras ataca o espaço e o São Paulo também tem uma outra variação que eles usam na 4-2-3-1 que lembra uma 4-2-4. Lembra. Não é, mas lembra, porque tem o Luciano, o Caleri, o Lucas e o Oscar, tá? O Miller, cara, a quem discorda e concorda, foi um grande atacante, não tem o que falar, excepcional, excepcional. Eu acho que ele entende muito de futebol, às vezes ele é ranzinza fora do ponto, clubista, como tem que ser. Eu defendo o clubismo, acho que tem que ter clubismo sim, desde que todo mundo saiba seu time, não tem problema nenhum você ser clubista, né? Então todo mundo sabe pra quem que o Miller torce, onde foi a história dele maior, jogou no Palmeiras também, mas todo mundo sabe a questão dele com o São Paulo, do Neto, né? E o Neto pra mim era palmeirense, mas a questão do Neto com o Corinthians. Então assim, todo mundo sabe essas coisas, né? Assim como o Kleber Gladiador hoje palmeirense, na infância era diferente, né? Então assim, é importante o papo clubista desde que ele tenha o conteúdo. E aí o São Paulo contra o Palmeiras, de fato, ele veio dessa forma aqui, ó, tá? Então, se a gente analisar a formação do São Paulo, foi uma 3-4-2-1, tá? É difícil realmente chamar... Não é tão difícil chamar de 3-4-3, porque se você olhar isso aqui, em algum momento isso aqui podia ser confundido com 3 centroavantes, tá? Então o São Paulo equiparou ali na frente, o Palmeiras perdeu o Maurício nesse jogo, e cara, o jogo terminou igual. Então se você pegar assim, a estratégia do Zubeldia de segurar o Palmeiras, ela pode até ter funcionado, mas olha o retrato do que foi o jogo aqui, ó. Só deu Palmeiras nesse jogo. Faltou o gol, né? Como a gente falava antes de chegar ao centroavante, que o Palmeiras precisava olhar para a questão de assertividade. Não adianta nada você ter esse volume de jogo contra o seu adversário, principalmente se você pega aqui o trecho final da partida, né? E o Palmeiras não conseguiu romper ali ou então fazer o seu gol. A gente, inclusive, analisou dessa forma no pós-jogo, tá? O Palmeiras, ele criou aí finalizações totalmente improdutivas, 15 contra 4, tá? Então, assim, se você pega 15 contra 4, teve 2 grandes chances de gol, tá aí. E aconteceu no clássico contra o Corinthians também, a mesma coisa, né? A gente teve os 2 jogos como exemplo. Bom, galera, então tá aí. Nesses 20 minutinhos, agradecer quem ficou até o final, que tá aqui ao vivo comigo, que a gente ainda vai continuar um pouco. Quem quer participar das gravações, vai lá, twitch.tv/NOQD. Lá você encontra as lives que eu faço, essas gravações. Sobre a questão do São Paulo, para mim o São Paulo tem um elenco ainda desajustado, é o que eu vim falando aqui em algumas transmissões. Falta um grande volante para projetar o Oscar como 8 e encontrar lá na frente, para mim, o lugar do Rian Francisco. Para mim, é um jogador que deveria estar sendo explorado num ataque que você, por exemplo, aqui no Clássico, tem Luciano, André Silva e Caleri. Pra mim falta velocidade, hein? E não é pouco, não. Falta velocidade e não é pouco.
Bom, o Palmeiras também não é dotado só de elogios de um time perfeito. Nós também temos nossos erros e nossos pontos fracos, né? Que eu não pretendo ficar abordando aqui, mas temos, e não é pouco. Mas parte deles foi corrigido agora. Paulinho disponível e Vitor Roque podendo jogar. A gente corrigiu algumas deficiências. Temos ainda. O palmeirense sabe bem quais são, né? Principalmente quando se diz respeito à parte defensiva. Se curtiu o conteúdo, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Um abraço a todos e veja que só na semana que vem eles vão se preocupar com a data da final do Campeonato Paulista. É assim que funciona. CNN avisou em 2024. Valeu!